É com muita alegria que nós chegamos até você, através deste programa Tempo de Restituição. Este é um programa da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Procuramos sempre levar àqueles que nos assistem uma mensagem de fé, de esperança, a poderosa mensagem da Palavra de Deus. Hoje nós temos um grande privilégio de recebermos um amigo, um irmão, um pastor querido, Pastor Arão. Tudo bem, Pastor Arão? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer poder estar com vocês aqui. Pastor Arão tem a sua igreja local lá na cidade de Sertãozinho. Para quem não sabe, interior paulista. Também Pastor Arão é um conferencista, já ministrou seminários na área de educação financeira em mais de 200 cidades, atingindo mais de 280 mil pessoas. Alguma coisa o senhor conhece nessa área, não é verdade, pastor? Um pouquinho. Tentando aí. Além disso, o pastor Arão também é empresário, tem as suas empresas, dirige as suas empresas e, como se não bastasse, também escritor. São 8 ou 9 livros, pastor? São 8 livros. 8 livros. E nós o conhecemos de uma forma muito peculiar, muito interessante. O conhecemos através deste livro. Tem uma capa sugestiva, uma figurinha ilustrando aqui muito bonita, e o título é o seguinte: Cadê a vaca gorda? Então, pastor, dá a sua saudação para o pessoal que nos assiste aí, conversa um pouco com os nossos amigos, nossos irmãos. Prazer poder estar nesse programa com vocês e batermos um papo sobre finanças. É muito privilégio, muita alegria poder estar com vocês nesse programa, Jorge. Ok. Pastor, como surgiu essa vocação na sua vida? A vocação empresarial, e não apenas a vocação empresarial, mas esse desejo de ensinar numa área tão delicada, tão cheia de melindres, que são as finanças. Na verdade, Jorge, eu vim de uma família muito simples, né? Meus pais eram missionários, era uma família de muitos irmãos, eu e 5 irmãs, 6 filhos. Então, a minha infância, o início da minha adolescência foi cheio de muitos limites na área financeira, né? Família simples, meu pai era missionário, e cuidar de uma família tão grande e tal. Quando eu peguei a minha idade de jovem já e comecei a trabalhar, a ter as minhas experiências, eu sempre tive muita facilidade na área de vendas e sempre gostei muito da área administrativa, principalmente a área de vendas. Então, logo me casei e eu tinha uma pequena confecçãozinha, montei uma confecção de roupas, mas havia no meu coração um desejo de servir a Deus. Então, eu acabei me tornando um pastor, mas paralelamente eu sempre mexi com algumas negociações. Então, quando eu, aproximadamente 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás, eu era pastor de uma igreja local e tinha um grupo de pessoas na minha igreja que eu percebia que tinha muitas dificuldades com finanças, que é a realidade da grande população brasileira, né? A maioria das pessoas tem muita dificuldade de lidar com dinheiro. E eu, na minha cabeça ali, eu pensei, eu acho que eu vou tentar ajudar essas famílias. E aí comecei toda quarta-feira uma reunião na minha igreja para pessoas interessadas em como aprender, lidar e administrar lidar com dinheiro, administrar finanças. E apareceram na primeira reunião lá umas 45, 50 pessoas, era para ficarmos 2 meses nisso, e essas reuniões foram aumentando, ficamos quase 6 meses, e de lá nasceram vários empreendedores. E aí eu tinha montado uma... Deu certo. Deu certo. O projeto deu certo. O projeto deu certo. Aí eu montei uma apostila, um material sobre orientações de administração, e aí uma igreja chama, outra igreja me chama para ir dar, e aí foi nascendo esse ministério, o Instituto Prospere. Em 2004 foi quando nasceu o primeiro livro, Cadê a Vaca Gorda? Que esse livro, na verdade, é fruto de experiências minhas, com a experiência minha mesmo do dia a dia, como administrar, vencer consumismo. Pastor Arão, eu queria que você explicasse para a gente, para o pessoal que nos assiste aí, esse título, Cadê a Vaca Gorda? Um título tão sugestivo e tão interessante. Como é que nasceu o nome desse livro aí? Na verdade, o livro estava pronto.
Eu mandei o material para o editor e alguns dias depois ele me ligou e disse, olha, o livro está todo pronto, mas qual é o nome do livro? E eu estava exatamente, quando ele me ligou, na rodovia Anhanguera, indo de Sertãozinho para São Paulo, capital. Na altura de Porto Ferreira ali. E quando eu atendi o telefone, eu disse para ele, olha, eu vou pensar e daqui uns 2, 3 dias eu te ligo para ver qual vai ser o nome do livro. E quando eu acabei de desligar o celular, Jorge, eu olhei ao lado da rodovia e tinha um sítio e uma vaca pastando sozinha na beira da pista no sítio. Quando eu olhei aquela vaca, eu disse, cadê a vaca gorda? Cadê a vaca gorda? Eu falei, o nome do livro é Cadê a Vaca Gorda? Olha. Aí eu peguei o celular, retornei para o meu editor e disse, olha, o nome do livro é Cadê a Vaca Gorda? E ele deu risada, ele disse, esse livro vai ser um best-seller. Eu falei, Deus te ouça. Inclusive está na 16ª edição. 16ª edição. Graças a Deus esse livro foi um projeto que deu certo. E qual é o sentido espiritual, pastor, desse nome? O que ele comunica? Na verdade, o livro, a maioria dos princípios desse livro eu tirei da experiência de José, quando ele foi o grande governador do Egito, e ali trouxe aquele projeto de administrar os bens durante os dias de vacas gordas e vacas magras no sonho que Faraó teve. Quer dizer, José é um belo exemplo, alguém que saiu de uma situação de perseguição, ameaçado de morte pelos próprios irmãos e chegou a ser governador. Exatamente. Do Egito. E não apenas isso, né? É verdade. Ele foi um instrumento de Deus para alimentar milhares e milhares. Na verdade, foi um ministro da economia no reino do Egito, né? Então, o livro, pastor, ele está baseado nos exemplos que a Bíblia traz acerca de José e traz esses princípios. Sim, e também nas minhas experiências pessoais. Ok. Então, esse livro trabalha bem a área de educação financeira, como administrar, vencer consumismo, planejamento, viver no seu padrão. É isso que eu trabalho nesse livro. É um livro focado em administração financeira. Uma coisa muito interessante que chamou a nossa atenção até quando nós lemos, é uma linguagem fácil de ser entendida e de ser colocada em prática também. E algo que nos chamou a atenção, pastor, inclusive quando o senhor veio aqui e ministrou seminário em cima do livro para a gente, é um conceito que o senhor traz acerca de riquezas e prosperidade. Eu creio que isso causa muita confusão na vida de muita gente. Toda pessoa próspera é rica, toda pessoa rica é próspera. Então eu queria que o senhor desse uma palavrinha para a gente acerca dessa diferença, desses conceitos que o senhor trata. Particularmente o que eu acredito e que eu penso, nós nunca somos donos da verdade em tudo. Mas eu acredito que nem toda pessoa próspera, ela é rica. Necessariamente tem que ficar rica. Eu trabalho com 3 reflexões e pensamentos. Uma coisa é saúde financeira, outra coisa é prosperar e outra coisa é enriquecimento. Saúde financeira está ligada ao quê? Basicamente, quem tem saúde financeira? Quem gasta menos do que se ganha, independente do que se ganha. Uma família pode ganhar R$ 1.500 por mês e ter saúde financeira, porque gasta menos do que se ganha. Não está no vermelho. Não está no vermelho. Automaticamente, se ele tem saúde financeira, ele gasta menos do que ganha, mesmo não tendo um rendimento tão alto, ao longo do tempo ele vai ter prosperidade. Porque prosperar, para mim, é crescer naquilo que se tem. É algo gradual. Gradual. É uma crescente. E o enriquecimento é o resultado da saúde financeira e da prosperidade. Agora, com certeza, as pessoas confundem prosperidade com muito dinheiro. E nem sempre todo mundo que tem muito dinheiro é próspero. Porque também prosperidade não está ligada somente a dinheiro, mas a um conjunto de coisas. Prosperidade, para mim, tem algumas áreas que mostram se a pessoa é próspera ou não. A primeira delas é prosperidade espiritual. Se você tem um relacionamento com Deus abençoado. Você pode ter muito dinheiro, ser dono de muitos imóveis, ser dono de uma grande empresa. Ter muitos bens. Muitos bens, mas espiritualmente é uma pessoa frustrada. Infeliz. Infeliz,
Falta algo no seu Falta coração. Deus dentro de si, porque no fundo, Jorge, todo ser humano tem um vazio dentro dele que só cabe Deus. E não adianta você tentar preencher esse vazio que só cabe Deus com bens materiais. Os bens materiais, a prosperidade, o enriquecimento, os recursos financeiros, eles são bênção. Mas ele não substitui o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Então, às vezes, nós conhecemos tantas pessoas aí com muito dinheiro, mora no melhor bairro da cidade, num apartamento por andar, num prédio, dono de empresas, de grandes comércios, mas são pessoas infelizes. Ok. Uma outra área é a questão de família. Do que adianta ter tanto dinheiro se você tem uma família destruída? Para mim, não existe sucesso na vida de um homem, de uma mulher, que justifique o fracasso da sua família. Então, família com saúde também é sinônimo de prosperidade. Saúde física, saúde profissional, ser feliz naquilo que você faz. Saúde emocional. Saúde emocional, né? Saúde nos seus relacionamentos. Então, é um conjunto de Quer dizer, pastor, a prosperidade que vem de Deus, ela alcança todas as dimensões da vida do ser humano. Do ser humano, espírito, alma e corpo. Ok. Além do pastor Arão tratar esses conceitos neste livro, existe um outro aspecto que ele aborda muito bem. Eu creio, pastor, que talvez poucas pessoas que nos assistem tenham esse problema, que é a questão das dívidas. A gente sabe como é a questão financeira na vida das pessoas, os dias que nós vivemos são dias onde se incentiva o consumismo. Na sua caminhada, nos seus seminários, cruza pelo seu caminho muitas pessoas com problemas de dívidas. E até que ponto, pastor, isso afeta a vida das pessoas? Na verdade, Jorge, você tocou num assunto que para mim é a menina dos olhos dessa questão financeira. O Brasil, infelizmente, é um país de endividados. Se você fizer uma pesquisa, você vai levantar alguns dados. Por exemplo, de cada 10 correntistas num banco hoje, de cada 10 pessoas que têm conta em banco, 9 delas, de 8 a 9, estão usando cheque especial. Estão presos a algum tipo de crédito no banco. Então, o Brasil é um país de endividados. Mais de 80% dos veículos que rodam o Brasil são inteiros financiados. A maioria dos aposentados hoje estão afundados em dívidas porque tiveram empréstimo pré-aprovado que é descontado em folha de pagamento da sua aposentadoria. O famoso consignado. Famoso consignado. O Brasil, na verdade, infelizmente, é um país de pessoas endividadas. Quando eu escrevi, eu tenho um livro que chama-se Como Sair das Dívidas, é um pequeno livro de orientação de como sair das dívidas. Eu escrevi esse livro exatamente por causa dessa necessidade que eu detectei. Ao longo desses anos trabalhando com essa área financeira, eu fui conhecendo milhares de pessoas e fazendo pesquisa, um levantamento, o número de pessoas com problemas na área financeira e com dívidas anormal. Pastor, é interessante porque a questão das dívidas, ela não afeta apenas a vida financeira. Ela se espalha para outras áreas, não é verdade? Com certeza. Trazendo, inclusive, a preocupação excessiva, o estresse, enfermidades, muitas vezes até desajustes familiares, não é verdade? Segundo a pesquisa feita, de cada 10 casais que se separam, de cada 10 separações, 9, o grande fator causador da separação é problema financeiro. E é claro que nós não vamos ter o tempo que gostaríamos de ter para entrar em todos os detalhes que a gente gostaria nesse assunto. Mas será que em breves palavras o senhor poderia dizer alguma coisa para as pessoas que estão nesta situação hoje? O que essas pessoas podem fazer? Um começo para sair dessa situação. Em primeiro lugar, é possível? Eu vou responder a sua pergunta começando por um caminho. O grande problema do Brasil hoje, particularmente, é esse que eu vou dizer agora. O brasileiro, ele não é ensinado como lidar com finanças. Você vê, Jorge,
Uma pessoa termina o ensino médio hoje, ela faz todo o ensino fundamental, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, ele termina o ensino médio, ele entra numa universidade sem ter tido uma matéria sequer na escola sobre administração doméstica. Então, eu tenho dado palestra no Brasil todo nesses últimos anos, e eu sempre pergunto nas minhas palestras, quantos casados estão aqui que vocês, antes de entrarem no casamento, seus pais ensinaram você, ou alguém ensinou você como lidar com finanças? De cada 10, 10 não foram ensinados. Então, para mim, um grande pecado hoje na nossa nação brasileira, principalmente na educação brasileira, é que não existe uma matéria nas escolas ensinando as pessoas como administrar finanças. Eu tenho declarado isso várias vezes. Eu acho que a estrutura do ensino e da educação no Brasil precisava ser colocado na estrutura da educação brasileira uma matéria de como administrar finanças. Tem alguns cursos de universidade, uma pessoa termina a faculdade, dependendo do curso, ele nem tem essa matéria. A pessoa se forma-se um profissional, seja na área técnica ou numa universidade, ele nunca aprendeu a lidar com dinheiro. Agora, por que o brasileiro tem tanto problema com dinheiro? Por que o brasileiro é tão endividado e tem tantos problemas na área financeira? Porque eles nunca foram ensinados. Então, o principal conselho que eu queria dar a você que está me ouvindo, me assistindo agora em casa, no seu trabalho, nesse programa, é o seguinte: busque aprender a lidar com finanças. Existem cursos hoje, você pode ler bons livros. O brasileiro, ele é pobre de leitura. Segundo uma estatística feita, um europeu lê em média 12 livros por ano. Os norte-americanos leem 8 livros por ano. E a média detectada no Brasil é que cada 100 brasileiros lê um livro por ano. Então você vê a distância do brasileiro em relação a outros países. Então, o Brasil, infelizmente, é um país de pessoas ignorantes naquilo que concerne saber lidar com dinheiro. Então, hoje tem bons livros, você pode procurar nas livrarias, tem bons escritores, livros de como aprender a administrar, como lidar com dinheiro. Então, eu acho que o grande segredo para mudar essa realidade é trazer educação e cultura nessa área. Pastor, e nós estamos num contexto cristão. A Bíblia Sagrada contém princípios que ajudam alguém a sair dessa situação? A Bíblia Sagrada contém princípios para todas as situações, inclusive na área financeira. É um dos livros que mais tem princípios sobre finanças. Na verdade, as pessoas têm um preconceito quanto a dinheiro, inclusive muitos evangélicos. E isso é triste, porque o dinheiro não é maldição. A Bíblia não diz que dinheiro é maldição. A Bíblia diz que o apego, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas não o dinheiro. Então o problema não está no dinheiro, o problema está no coração das pessoas. Pelo contrário, a Bíblia, ela tem princípios maravilhosos de como administrar bem seu dinheiro. Aliás, Jesus disse, e a palavra de Deus ensina, que nós temos que ser bons mordomos. Se nós formos fiéis no pouco, e a palavra fiel vem da origem mordomia, bom administrador. Se eu sou bom administrador no pouco, sobre o muito eu serei colocado. E tanto é verdade, pastor, essa questão da educação que o senhor nos colocou, que o seu seminário, sua agenda é repleta o ano todo, não é verdade? Quer dizer, muitas pessoas então têm recorrido a esses ensinamentos, têm buscado através dos seminários, dos seus livros, buscando numa igreja que tem uma doutrina séria, baseada realmente na palavra de Deus e tem vencido esse tipo de problema. Muitas vidas transformadas, Jorge. Eu recebo em média hoje 400, 500 e-mails por dia de pessoas no Brasil todo dando testemunho, que leu um dos meus livros, que fez um dos cursos de finanças, que participou de um dos seminários de finanças. E isso tem sido para mim uma alegria muito grande, poder estar sendo essa instrumentalidade de Deus para abençoar e ensinar pessoas a lidarem com dinheiro. Que bom, essa é uma palavra de alento, e até que você, que de repente está nos assistindo e tem tido sérios problemas nesta área,
saiba que é possível vencer essa situação, buscando na fonte certa, buscando em Deus, buscando na palavra, em bons livros, em cursos, e reverter essa situação. É verdade, eu fico muito feliz, eu sou feliz. Eu faço o que tenho paixão e sou muito feliz. Eu acho que a maior paga do meu trabalho é ver o resultado na vida das pessoas. Que bom. Nesta ocasião em que o pastor Arão está aqui conosco, já há alguns anos ele tem vindo aqui à Quarta Igreja e sempre acrescenta algo de bom a todos nós. E neste ano ele nos trouxe o seu último projeto aqui. Isso. O último até esse instante. Isso. Certamente outros virão. É um livro que também é ministrado através do seu seminário. 21 dias para mudar a sua vida financeira. O que contém, pastor, esse livro? E o que o senhor pode nos dizer acerca deste projeto, que não é apenas um livro, tem outras coisas por trás? Na verdade, é mais do que um livro. Eu tenho chamado esse livro de cartilha. São 21 dias, é um projeto de 21 dias para melhorar a sua vida financeira. Em cada são 21 capítulos, e em cada capítulo tem uma tarefa para ser executada. Dentro do próprio livro já tem as tarefas, tem alguns planejamentos, lista de controle de gastos. Esse livro ficou dividido em 3 partes. 21, sendo 7 dias avaliando o seu passado. Porque, na verdade, Jorge, o comportamento das pessoas está muito ligado a tudo que elas herdaram. Suas experiências, a herança, seja genética, seja crença, seja cultura, o ambiente onde ela viveu, né? E tudo isso influencia demais o comportamento das pessoas. Então, os 7 primeiros dias eu levo as pessoas a fazer um inventário da vida delas e observar suas origens, o que influencia, por que eu me comporto financeiramente assim, nem eu me entendo, né? Há uma frase que é muito conhecida, principalmente no meio da psicanálise, né? Eu sou aonde não penso, né? Então, Freud disse isso, eu sou onde não penso, ou seja, nós temos dentro de nós o nosso inconsciente, que é muito maior do que o consciente, e tudo que nós recebemos afeta as nossas atitudes, ações e reações. Então, os 7 primeiros dias eu levo as pessoas a fazerem um inventário da sua vida, descobrir quais são as coisas que têm influenciado o comportamento e ajustar isso. Os próximos 7 dias é ajustando o presente, pondo em ordem, organizando a vida financeira no momento. E os últimos 7 dias para completar os 21 dias é fazendo um planejamento futuro para a sua vida. Então ficou um livro bem completo. A pessoa vai ter que separar assim 21 dias, 40, 50 minutos todos os dias para fazer uma tarefa. Tem aqui, num dos dias, um teste de avaliação de perfil financeiro para descobrir qual é o teu perfil. Tem planejamento de gastos, planejamento de compras. É muito interessante, são 21 tarefas. Então é um livro prático. Prático, bem prático. Ok, que bom. Pastor, e quem quiser adquirir os seus materiais, como que pode fazer? Você pode adquirir pelo site www.institutoprospere.com www.institutoprospere.com. Você pode acessar o site, pedir, nós vamos enviar pelo correio, você pode comprar pelo cartão e com certeza temos materiais ali que vão edificar muito a sua vida e enriquecer muito você. O pastor Arão está conosco aqui na Quarta Igreja, realizando este seminário, e nós temos também o nosso portal na internet, www.4eq.com. E as mensagens aqui ministradas nós queremos dispor também a você que nos assiste, você vai poder ouvi-lo um pouco mais, conhecê-lo melhor, conhecer o seu material, que muito tem nos abençoado. Obrigado. Agora eu quero colocar o pastor Arão aqui numa saia justa. Ok, vamos. Nós estamos chegando perto do final do ano, né? Vem aí o Natal, vem aí o Réveillon, e quem é que não quer fazer aquela ceia de Natal? Tantas pessoas a ser presenteadas. Eu, pastor, tenho uma coisa comigo, eu gosto de presentear as pessoas, mas eu também gosto de me presentear. Gosto muito de ler, de ouvir boas músicas, então
é um período que muitas vezes a gente acaba gastando um pouquinho mais. Qual é o conselho que o senhor dá para aquela pessoa que quer ter um bom final de ano, mas que não quer começar o ano novo cheio de problemas? Eu vou te dar um conselho inteligente. Leia pelo menos os meus 2 livros que foram apresentados aqui. O Cadê a Vaca Gorda e o 21 Dias para Mudar Sua Vida Financeira. Depois da leitura desse material, com certeza absoluta, você vai ter um comportamento bem mais equilibrado nesse fim de ano que está chegando aí e vai gastar menos do que precisa ou do que pode. Na verdade, Jorge, nós precisamos aprender a viver dentro do nosso padrão. E um dos grandes problemas das pessoas... Tem uma frase que eu uso como brincadeira, mas tem um fundo grande de verdade. Galinha que anda com pato morre afogada. Então o problema é quando as pessoas querem viver num padrão que elas não podem viver. E os meus seminários, os meus ensinos, eu trabalho muito isso. Você aprender a viver dentro do seu padrão. Cada um tem que viver no seu padrão. Faça do seu Natal e do seu Ano Novo algo que está dentro do seu orçamento. E eu louvo a Deus por essa igreja, pela sua vida, Jorge, pelo pastor Agostinho, pelos ministérios dessa igreja, que tem investido. Me trazer aqui é deixar claro que vocês estão preocupados muito mais do que princípios religiosos, mas estão preocupados na saúde das famílias, das pessoas que têm frequentado essa igreja. Então você é convidado especial para estar aqui na 4ª igreja e com certeza Deus vai te abençoar muito nesse lugar. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu é que agradeço. Que Deus abençoe a sua vida. O pastor Arão é um pai de família, muito bem casado. Sua esposa, a pastora Sônia, tem 3 filhas que são dádivas de Deus. Verdade. Tem uma vida e um ministério muito abençoado. Obrigado. E eu quero encerrar este programa orando pela tua vida, pedindo que Deus esteja iluminando o teu coração, te ajudando a administrar tantos bens preciosos que Ele te deu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te louvamos por esses momentos tão agradáveis, momentos de diálogo, momentos de aprendizado, pela vida do pastor Arão, que tem sido um instrumento para abençoar tantas pessoas, trazendo de uma forma singela, de uma forma maravilhosa, os princípios da tua palavra, e assim tem sido um agente de transformação na vida de muitas pessoas e tem abençoado muitas igrejas e famílias. Meu Pai, continua abençoando o teu filho, guardando nas suas viagens, guardando a sua vida. Eu quero orar também por cada pessoa que nos assiste neste momento, que passou esse tempo conosco, que ouviu esta entrevista, que eu creio falou profundamente aos corações. Aquela pessoa que se encontra com sérios problemas financeiros, quem sabe preocupado com a sua situação, endividado, enfrentando lutas na empresa, na vida pessoal, familiar. Pai celestial, Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Peço que o Senhor venha trazer o alento a este coração, que o Senhor venha abençoar esta pessoa, dando a ela a luz para ser guiada pelos Teus caminhos, dando a ela o alento para permanecer batalhando, buscando na Tua palavra as orientações, a direção para uma vida próspera e feliz. Alcança agora cada coração, cada vida, este é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu reforço a todos o convite do pastor Arão. Sempre estaremos aqui com as portas abertas para te receber com muita alegria. Até o próximo programa e que Deus te abençoe.